Será que temos visto realmente todas as coisas? Será que os nossos olhos estão constantemente abertos? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, que bom ter a Tua presença. Agradeço a cada um que tem compartilhado, vivenciado conosco cada dia com a Palavra de Deus. Agradeço aí pelos comentários muito bons, muito construtivos, e espero que a gente possa crescer ainda mais nesse diálogo, nesse dom da presença. Lembro a vocês que também quiserem conversar, dar uma palavra diretamente lá no Instagram, pelo direct, podemos ter esse contato, pode mandar a tua mensagem, pode colocar a sua intenção também para a oração. Então, uma das coisas que a gente pode manter um contato aí mais próximo através do direct, lá no Instagram. Deixa aí esse convite para vocês. Bom, eu quero pegar aí também com vocês a primeira leitura, que está no livro de Números, capítulo 24, versículo de 2 a 7, depois do 15 ao 17. A palavra diz assim: Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e Balaão pronunciou o seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e os seus olhos se abrem, como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins ao longo do rio, como aloés que o Senhor plantou, como o cedro junto das águas. A água transborda de seus cântaros, e a sua semente é ricamente regada. Seu rei é o mais poderoso que Agag. Seu reino está em ascensão. Balaão continuou pronunciando seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem, e eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó e um cedro se levanta de Israel. Profecia profunda, né? Ele vai dizer 2 vezes: este oráculo do filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos. Mas quem vai ver todo este caminho justamente deste homem, Balaão, sabe que ele, entre aspas, era um adivinho, um profeta do mal, que foi tocado por Deus. Foi tocado quando ele estava na pior. Deus tocou, curou, regenerou este homem. Bom, a história é lindíssima, vale a pena você conferir na palavra de Deus. Mas para, reduzir a história, o Senhor fez o seguinte com ele. Depois de curar, de restaurar, disse: agora você vai fazer o que eu disser, vai ver o que eu vejo. Pois é, o que aconteceu? Todos sabiam que ele era um grande mago, um grande profeta, e que pronunciasse este mago uma palavra contra Israel, porque os reis de Israel pensavam o seguinte: vamos chamar Balaão, vamos fornecer a ele riquezas, a fim de comprá-lo, para que ele pronuncie uma maldição sobre Israel, e esta tribo que está aqui na beira das nossas cidades possa ser destruída por esta maldição. Só que aí chamam ele, insistem de todos os jeitos, trazem recursos, mas ele não vai, porque ele não saía. Se Deus não dissesse a ele, porque ele tinha reconhecido que havia somente um verdadeiro Deus, e que este Deus podia tudo, e que ele não podia nada diante deste Deus. E não é diferente, ele só vai porque Deus permite. Ele só fala porque Deus lhe dá autorização. E o que ele faz? Ele, em vez de ir lá, fazer aquilo que os reis queriam que ele fizesse, amaldiçoasse o acampamento de Israel, ele começa a bendizer o acampamento de Israel, porque os olhos deles estão abertos, os olhos deles se abriu, e ele começa a ver. Tem um momento até engraçado, porque quando ele vai
para o caminho para falar com os reis e depois do seu retorno, o que acontece? A mula dele começa a empacar. E ele fica bravo, porque a mula, de certo modo, passou num lugar que machucou ele, e ele quer agredir a mula. Né? E aí a mula começa a falar com ele, dizendo que o Senhor havia, e aí o Senhor abre os olhos dele e ele começa a ver que havia, né, anjos na frente daquela mula, com a espada desembainhada, de tal forma que ela não podia ir mesmo, não tinha aonde ela ir, porque o Senhor não permitia. E aqui eu quero fazer um toque para você. Nós não podemos nada a não ser que Deus permita. Padre, mas o nosso livre-arbítrio? Sim, nós temos livre-arbítrio. Nós podemos entrar em qualquer enrascada por causa do nosso livre-arbítrio, realmente. Mas, ou seja, Balaão podia insistir em ir para um lugar, fazer alguma coisa, mas constantemente ele ia ter os seus caminhos barrados pelo Senhor. E ele vai ter que constantemente fazer uma recalculagem da vida. E aí que está. Quando você começa a perceber na sua vida que existe uma realidade espiritual e que muitas vezes impedimentos podem estar contendo um caminho que o Senhor quer impedir que você vá, mesmo que pareça ser bom. Ah, mas Padre, tem muitas vezes que realmente você está fazendo um caminho, mas o mal não quer. Sim, se você discerniu que é o caminho de Deus, entrou em comunhão com uma pessoa, decidiram em comunhão partir para este caminho, seja numa orientação espiritual, ou com um irmão mais velho, ou com uma pessoa que você percebe que tem ali também este dom, ou com um amigo que tem também este mesmo desejo de santidade, se dois ou mais estiverem reunidos no nome do Senhor e verem um caminho, saibam que você e mulher, você casal, homem e mulher, que estabelecer um caminho de unidade, sim, aí sim, vocês estão em unidade, em nome do Senhor. E os empecilhos que aparecem neste caminho, depois que vocês se determinaram uma coisa que não é pecado, mas que é boa e que é agradável aos olhos de Deus, aí sim você pode entender que estas sim são coisas, empecilhos que o mal está colocando. Mas muitas vezes é Deus falando, não vai, não faça, não é por aí. E aí o que acontece? Precisamos que os nossos olhos se abram. E hoje eu quero pedir de forma especial a intercessão de Santa Luzia. Que ela possa interceder por nós, para que os nossos olhos se abram e começam a ver a verdade. Porque aquilo que você acha que é ruim, como os reis queriam amaldiçoar o acampamento de Israel, você olha e não vê que aquilo é ruim. Você percebe que é bom e você começa a bendizer, começa a agradecer, você começa a exaltar, porque você vê grande graça. Quando nós começarmos a agradecer pelos nossos sofrimentos, eu creio que sem dúvida os nossos olhos se abriram para uma realidade espiritual que está já em outro patamar. Quando nós começarmos a ver o Senhor nas dificuldades, porque nas coisas boas é fácil, mas nas dificuldades, nossos olhos estão começando a se abrir. Estão começando a ver aquele que está diante de nós. E ele vai continuar, Balaão vai dizer assim, oráculo do Senhor que tem os olhos abertos, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que conhece o pensamento do Altíssimo, meu Deus, dai-nos a graça de conhecer o teu pensamento, que vê o Todo-Poderoso, que vê o Todo-Poderoso, que faz cair, que cai. Muitas vezes nós caímos, mas os olhos se abrem. Cai, mas os olhos se abrem. Entende a diferença? Pois é, Deus nos dê esta graça, que os teus olhos estejam abertos, que os teus olhos contemplem, porque não é somente o mal que está à frente.
à frente sempre está o nosso Deus. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.